Oi gente, eu sou a Clarissa, sejam muito bem-vindos ao meu vlog de estudos. Eu sou estudante de nutrição e a minha faculdade eu tenho tanto aulas à distância quanto presenciais. E daí nessas aulas à distância, né, eu assisto de casa. E hoje eu não tenho nenhuma aula em específico para assistir, porque eu estou em dia com as minhas aulas, graças a Deus. Mas eu vou estudar, eu vou ler alguns materiais, enfim, eu estudo pelo meu tablet, que eu amo, foi o melhor investimento que eu fiz para os meus estudos. E eu vou compartilhar com vocês aqui alguns materiais que eu uso, que eu gosto, aplicativos, enfim. Vocês vão acompanhar comigo. Provavelmente eu não sairei dessa cama, vocês vão ficar o tempo todo nessa posição. E eu vou estudar na cama, porque aqui no Rio Grande do Sul tá fazendo um frio, então eu tô aqui com o meu cobertor. E eu não estudo na cama com tanta frequência. Agora no inverno eu confesso que eu tenho estudado mais na cama. Mas eu sei que não é o ideal, porque eu tenho ali o meu ambiente de estudos, né, com a minha escrivaninha, tudo certinho. Porque é onde o meu cérebro associa, né, que eu vou focar, que eu vou estudar, que eu vou prestar atenção. E a cama, o meu cérebro já associou que é meu lugar de dormir, de lazer, enfim, quando eu tô lendo um livro ou fazendo alguma outra coisa. Mas, devido às circunstâncias de tempo, né, de clima, na verdade, eu vou estudar aqui. E como hoje é mais só leitura, porque eu não vou assistir nenhuma aula, vai ser mais tranquilo, eu também não vou ficar muito tempo aqui. Mas enfim, vou então mostrar pra vocês. Ah, uma coisa importante, tá, gente? Sempre, ó, quando for estudar, ó, aguinha. Inclusive, muito importante mesmo. Se hidratem. Agora eu vou pegar aqui o meu tablet, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou começar estudando. Eu vou começar lendo um e-book que eu já tava lendo em outros dias sobre fisiologia. É muito importante, né, para qualquer pessoa que estuda, faz faculdade, faz, né, algum curso da área da saúde, entender, né, sobre a fisiologia humana. Então é isso que eu tô estudando agora, eu já tive uma disciplina disso, né, de fisiologia humana, mas normalmente quando eu tô, nesses dias que eu não tô assistindo aula, eu gosto de dar uma revisada e ir lendo alguns e-books, algumas coisas. E eu tenho aqui uma pasta no meu Samsung Notes, só de e-books e materiais que eu tenho de nutrição. Coisas que meus professores me enviaram, alguns materiais que os meus colegas enviam no grupo da turma, então tem livros, tem outros também que eu comprei, eu já comprei alguns resumos também. E o que eu vou ler hoje, como eu disse, né, o de fisiologia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a capa dele. Fisiologia, Introdução ao Sistema Nervoso. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês também, de onde eu comprei esse e-book, NutriConFunny. E, gente, ele é muito bom, eu gostei, tá? Tô gostando bastante dele. Não vou mostrar muito, obviamente, mas, ó, um pouquinho dele só pra vocês verem. Tem imagens, tem a parte escrita ali, bem interessante. E eu amo estudar no Samsung Notes, por quê, gente? Porque eu tenho aqui na minha S Pen, que já veio com o meu tablet, e eu consigo... Aqui eu tenho muitas opções de marca-textos. Opa, não tá aparecendo pra vocês direito. Deixa eu ficar mais aqui, que daí eu consigo ver e mostrar pra vocês. Deixa eu só tirar essa capinha. Tá, agora fica melhor. Olha só, eu tenho aqui várias opções de canetas, de marca-textos, aliás, aqui diferentes, e muitas opções de cores também. Olha, e aqui... Opa, não é aqui, é aqui, ó. Que eu posso escolher muitas outras cartelas de cores, então isso é maravilhoso. E eu posso escolher a intensidade dessa cor, posso escolher, ó, se eu quero que seja bem grande, sabe? Ou se eu quero que seja bem fino, o traço aqui, enfim, gente. Aí esse aqui é o de grifar, eu gosto de deixar sempre no 50 por aí. Acho que no 45, na verdade, que tava, não lembro agora. E também eu gosto de usar esse aqui, ó, que ele é pra sublinhar. Então, eu sublinho e grifo. Outra coisa que tem outros também, ó, só que esses aqui, os que tem a reguinha aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem, mas ele tem uma reguinha. Vai ficar o reflexo pra vocês aqui, ó. Esses que tem a reguinha, quer dizer que eles vão ficar em linha reta, esses aqui não.
Esses aqui, ó, eu posso fazer o que eu quiser com eles. Esses daqui, ele vai ficar, tipo... Opa, não cliquei nele. Ele vai ficar só riscos, ó. Não tem como eu deixar ele torto. Enfim, tá? Então, eu gosto muito do Samsung Notes por isso, porque tem muitas opções. E, eu mostrei só os marca-textos, né? Mas peraí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que tem de canetas. Então, aqui tem canetas. Daí eu também posso escolher várias cores diferentes. Eu gosto sempre da preta. Tem outros tipos aqui também de lápis, caneta, enfim, pincel, essas coisas. E daí, isso é maravilhoso. Então, eu gosto de ler por aqui também, sabe? Alguns e-books, alguns livros. Mas a minha faculdade também disponibiliza livros físicos. E eu amo também ler pelos livros físicos, mas eu também tenho eles no formato digital aqui. Mas enfim, esse aqui é o e-book que eu tô lendo agora, eu tô apagando tudo que eu escrevi. Ele é muito bom e é bem interessante, gente. Eu amo estudar lendo, tá? Pra mim, as coisas se conectam muito. Eu acho que até mais do que quando eu tô escutando alguém falar e explicar. E enquanto eu tô lendo, eu gosto também de ler e às vezes eu leio de forma um pouco ativa. Por quê? Um pouco ativa não, eu tento ler de forma ativa, que é, eu me pergunto, então eu dou uma conversada comigo mesmo, eu tento explicar com as minhas palavras, pergunto alguma coisa pro chat, GPT, que eu não entendo muito bem. Então é muito bom isso também. E eu também gosto de grifar as coisas que eu acho importantes, né, que eu quero ali dar destaque. Então eu uso aquele marca-texto de grifar para conceitos e o de sublinhar normalmente para explicações. Também uso a caneta para fazer alguns colchetes, algumas coisas, escrever algumas palavrinhas ali do lado. Quando eu acho um parágrafo inteiro importante, por exemplo, eu faço aqui uma chave, enfim, alguma coisa, uma setinha, e escrevo aqui, por exemplo, sei lá, botei uma palavra aleatória que eu li ali no texto. Cadeia longa. Então, quando eu bato o olho aqui, eu sei que aqui tá, todo esse parágrafo tá falando sobre cadeia longa, por exemplo, entendeu? Então, eu gosto de fazer isso também. E é isso, gente. Basicamente, como que eu estudo, né? Como eu falei pra vocês, também tento sempre observar quais são as minhas lacunas no conhecimento. Tô lendo uma coisa e eu não... E ele, sei lá... Por exemplo, aqui que eu tô estudando aqui que eu tô estudando fisiologia. Falou de um órgão que eu não lembro mais o que ele faz. Então, eu gosto também de sempre estar ali com o chat, GPT do lado, com a IA, enfim, e perguntar o que é isso, o que ele faz. Já tento observar aí quais são as minhas lacunas no conhecimento. Às vezes eu anoto até em algum outro lugar para eu pesquisar depois e entender melhor. Então, eu gosto de ir fazendo isso também. Mas agora chega de falar e vou ler aqui. Li aqui algumas páginas, né, do meu e-book de fisiologia. Não sei se eu comentei com vocês, mas a minha faculdade... Eu acho que eu comentei no início do vlog que a minha faculdade, ela libera tanto os livros físicos, tanto os livros digitais, né? Então, eu também tenho aqui os livros digitais das matérias que eu tô estudando. Eu tenho um vídeo aqui no meu perfil que eu mostro como que eu organizo os meus materiais, enfim... Mas eu vou mostrar aqui pra vocês também. Eu tenho aqui no meu Samsung Notes várias pastas. E eu tenho uma pasta para cada semestre da faculdade. E tenho também uma pasta para os materiais gerais. Então, esses livros, e-books e coisas que eu mostrei pra vocês agora há pouco tempo, estavam todos nessa pasta geral. E daí eu tenho pastas dos semestres. Então, eu tenho aqui do primeiro semestre, do segundo semestre. E dentro dessas pastas dos semestres, eu tenho subpastas, que são as pastas das disciplinas, das matérias que eu tenho, né? Então, eu vou mostrar pra vocês a do semestre 5, que é a que eu tenho aqui as 4 disciplinas que eu tô estudando. Que é avaliação nutricional, química e análises químicas em alimentos, dietoterapia, educação alimentar e nutricional, tá? Então, dentro daí da pasta de nutrição semestre 5, opa, meu Deus,
que é essa pasta aqui, eu tenho as subpastas, né, com as disciplinas, e dentro das pastas das disciplinas, eu tenho todos os materiais correspondentes a essa disciplina. Então, aqui eu tenho o meu caderno digital, que é esse aqui, o livro digital, e aqui são vários outros materiais que os meus professores ou meus colegas mandam relacionados a essa matéria. O que não é relacionado a uma matéria em específico, ou que é resumo, ou que é alguma coisa mais geral da nutrição, eu coloco lá naquela pasta de materiais gerais. O que é específico de uma matéria, eu coloco aqui. Então, aqui tem vários artigos, várias coisas que os professores mandam. Eu também tenho uma nota aqui, que é essa pretinha aqui, ó, que é só de links de materiais que os professores mandam, ou às vezes alguma coisa que eu não consigo baixar, ou às vezes algum site, alguma coisa interessante, algum portal, eu coloco tudo aqui. Então, eu amo me organizar assim, eu acho que funciona muito pra mim. E aqui eu tenho os livros, né, da faculdade, eu tenho o livro da faculdade e vários artigos. Eu vou mostrar pra vocês o livro físico também, peraí. Peguei aqui pra mostrar pra vocês, ó, eu tenho aqui os livros físicos também. Então, esse aqui é o de Educação Alimentar e Nutricional. Então, livros muito bons, peraí, deixa eu mostrar melhor. Que eu gosto bastante, tem atividade, é bem grandão. Esse aqui é de dietoterapia, então ele tem imagens, é bem bom também. E como eu falei pra vocês, eu tenho eles na versão digital, igual no tablet. Vou falar um pouquinho sobre essas duas matérias em específico, porque eu tô gostando bastante delas, que é dietoterapia e educação alimentar e nutricional. A educação alimentar, ela foca mais justamente em a gente educar as outras pessoas, né, e ter uma linguagem clara para que elas entendam a importância de ter uma alimentação saudável. Então, fala sobre muitas coisas, várias maneiras de ensinar que a gente tem que também saber sobre a vida do nosso paciente para usar a linguagem que ele vai mais entender. E também não só isso, gostei muito dessa disciplina porque ela também vai para uma área mais da nutrição comportamental, que é a abordagem que eu mais amo estudar, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Estes aqui são os meus xodós, meu livro de nutrição comportamental e do comer intuitivo, que eu tô lendo com bastante calma. E essa é a abordagem que eu mais me identifico, né, que é uma abordagem que não foca na dieta, que é uma abordagem que foca no comportamento, em como a gente pode aprender a se entender, se conhecer e ir mudando os nossos comportamentos, ao invés de só ficar implementando regras rígidas e também só excluindo e proibindo alimentos, porque isso pode desencadear transtornos alimentares, né? Essa prisão que a gente vive às vezes, assim, do fitness, do que eu só posso comer saudável. E a gente sabe que na maior parte do tempo a gente precisa comer de maneira saudável para nossa saúde, principalmente, mas que também a gente não precisa sair proibindo tudo e demonizando as coisas, sabe? Os outros alimentos, enfim, que não são saudáveis. E eu gosto muito, né? Eu me encanto por essa abordagem também dessa questão dos transtornos alimentares. Então, essa matéria, essa disciplina, né, de educação alimentar, ela vai um pouquinho mais, assim, para essa área. E eu achei muito interessante. E a de dietoterapia, apesar de ser dieta, né, e eu acabei de dizer para vocês pra gente não ficar se pegando em dietas e coisas restritivas assim, mas essa matéria, a dietoterapia é criar dietas para ajudar as pessoas que estão passando por doenças, com alguma comorbidade, com alguma, como que chama? Esqueci, intolerância, alguma coisa. Então, essa dieta, né, que são pessoas, são casos específicos que eles precisam se alimentar de uma maneira mais regrada, talvez, com algumas restrições. Então, eu tô gostando bastante também dessa disciplina. E tá bem interessante mesmo essas aulas dessas disciplinas. E agora, gente, eu percebi que esse vídeo já tá bem longo até. E eu fiquei falando, que eu já tô até cansada. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês um aplicativo muito bom, que eu gostei muito, tenho gostado de usar por ele, que é esse aqui, ó, Tia. Ele é muito bom por quê? Porque aqui eu consigo criar nesse aplicativo alguns kits de estudo
tá? Então aqui eu tenho alguns. Por exemplo, eu vou estudar agora o de química e análises químicas nos alimentos, né? Eu enviei aqui pro aplicativo um material, que é o meu livro de química. E daí, esse aplicativo, ele tem aqui um negócio de estudo inteligente, que é perguntas que ele cria, tá? É tudo por inteligência artificial, então ele cria perguntas, eu consigo colocar qual é a resposta e depois eu posso mostrar essa resposta, daí tem a explicação. Tem aqui o guia de estudo, que ele cria um guia de estudo para te estudar, por exemplo, essa matéria, né? Mas tu pode fazer por matéria ou por conteúdo. Ele também cria flashcards sobre esse conteúdo que tu colocou. Então aqui, por exemplo, sódio, daí tu vai falar o que é o sódio. Aí tu vai poder classificar se tu acertou, se tu errou, se tu foi mais ou menos. Enfim. E também tem como tu simular um teste aqui. Eu achei esse aplicativo muito legal. Tu pode colocar a duração, quantas perguntas de múltipla escolha, de resposta curta, dificuldade. Então, ele é um aplicativo muito completo. Eu gostei bastante, tá? Então, ele faz resumos. Aqui, ó. Tem a parte de guia de estudo, de resumos, né? Também, aí aqui tem o material que eu coloquei, que foi o livro, ó. Daí ele cria um resumo desse livro para mim. Então, gente, ele é um aplicativo bem completo, eu tenho gostado bastante dele. E fica aí de indicação para quem tá procurando por aplicativos assim de estudo. Se tu conhece algum aplicativo também que seja bom de estudos, coloca aqui, tá? Pra mim nos comentários, porque eu tô vendo vários tipos. Eu tenho vários aqui. Eu tenho esse aqui, ó, Jungle, também. Eu tenho esse Simple Study. Eu tenho também o Quizlet. Eu tenho vários aplicativos que são bons, que eu gosto também. E agora eu tô testando esse e eu tô gostando muito dele. Então agora eu também vou dar mais uma estudada nele. Mas eu acho que eu já vou parar o vídeo por aqui. No fim era pra ser um vlog de estudos e ficou eu falando aqui sobre estudos, né, com vocês, enfim. Mas eu acho que ficou interessante, enfim. Outra coisa que eu queria falar pra vocês que eu tinha pensado quando eu ia gravar o vlog. Ah, gente, sobre resumos, né, que eu queria falar pra vocês, que eu gosto de fazer resumos também, eu própria faço os meus próprios resumos ali. Na aula eu também gosto de fazer anotações, mas eu tenho gostado muito de ler esses e-books informativos, assim, sabe? E ler, como eu falei, me questionando, me perguntando, então não só ler de forma mecânica, né? Fazendo alguma anotação ou outra também, mas sempre ler com esse olhar mais crítico mesmo, sabe? E outra coisa, eu preciso falar desse e-book que eu tô lendo, tá? Eu não sei como que eu tenho ele, porque simplesmente eu tinha ele aqui nos meus materiais, mas eu acho que foi algum colega meu que enviou no grupo da turma, então eu não sei como adquirir ele, tá? Não sei mesmo. Mas talvez na internet vocês achem que é esse aqui, ó. A Bíblia do Intestino. Eu já tinha lido esse e-book, um pouco dele, há um tempo atrás, e daí eu comecei a ler agora de novo. Gente, por favor, isso aqui todo mundo devia ser obrigado a ler, porque o nosso intestino, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É esse aqui. O nosso intestino, ele simplesmente é o segundo cérebro, né? Tem um livro que é o intestino, que fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Porque realmente, gente, assim, ó, a nossa microbiota, né? Ter uma microbiota saudável. O que é a nossa microbiota? É o conjunto ali de bactérias boas que povoam o nosso intestino, né? Não, e assim, eu tô achando muito interessante porque, olha só, Hipócrates já falou, todas as doenças começam no intestino. Então a gente tem que cuidar disso, né? Fala aqui sobre a nossa microbiota, né, intestinal, e fala que nós somos mais bactérias do que humanos, porque a gente possui mais bactérias no nosso corpo do que células. E a nossa microbiota intestinal possui um papel crucial em diversas funções do organismo: proteção contra infecções, regulação do metabolismo, regulação do sistema imune, absorção dos nutrientes, controle do apetite, produção de hormônios e neurotransmissores, produção de vitaminas, entre várias outras funções. E para a gente ter uma microbiota saudável, que é esse conjunto, né, de micro-organismos, de bactérias que fica no nosso intestino, a gente precisa se alimentar bem, né? A gente precisa comer
vegetais, hortaliças, precisamos comer frutas, enfim, verduras, tudo, para que essa microbiota seja saudável, né, continue saudável, porque ela influencia aí muito no nosso corpo, né. E também tem outros fatores, óbvio, que interferem nessa microbiota, né, ser saudável, porque até o parto, por exemplo, o tipo de parto, se for cesárea, se for parto normal, pode aí determinar um pouco de como que vai ser essa microbiota, mas enfim, gente, como que vai ser essa colonização das bactérias ali no teu corpo. Eu tô estudando sobre isso, então desculpa explicar de forma tão leiga, mas eu tô achando muito interessante, então fica aí essa dica também. E agora sim, vou encerrar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito algum sentido, e se tu é estudante de nutrição, me acompanha por aqui, porque eu quero trazer mais vídeos sobre isso, e também sobre a minha vida, enfim, sobre coisas que eu gosto, não necessariamente só nutrição, mas me acompanha aqui, me acompanha nas minhas redes sociais, que eu tenho certeza que eu vou agregar em alguma coisa na tua vida, tá? Então é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo e também de compartilhar com alguém que tu acha que possa gostar. E espero muito que tenham gostado dessas dicas de materiais e de estudos. Tchau!